Você já imaginou sair do país para estudar e encontrar o amor da sua vida? Parece enredo de filme, né? Mas essa história vai estar aqui, ó, no episódio de hoje do Fala aí, Brazuca. A nossa convidada vai contar detalhes de como foi que encontrou o amor da sua vida. Ficou curioso? É depois da vinheta, não saia daí. Então, Brazuca, como eu já disse, a convidada de hoje ela é super especial, afinal de contas ela tem uma história, uma bagagem muito incrível e você já conhece essa dinâmica. Eu vou deixar que ela se apresente, diga de onde ela é daqui do Brasil, aonde ela está atualmente. É com você, Brazuca! Olá aos internautas, a quem acompanha aqui o canal. Primeiro eu queria agradecer a Aniele pelo convite, né? É um prazer estar aqui, contar a minha história e compartilhar um pouco dessa vivência morando na França, né? Bom, eu me chamo Cíntia, né, Guimarães, sou jornalista de formação no Brasil, tenho em torno de 18 anos de experiência total, né? Jornalismo, comunicação, e eu moro na França desde 2022, né? Primeiro eu sou nascida no sudoeste do Pará, então toda a minha origem, minha família vem de lá, mas fui criada a maior parte da minha vida em Manaus, no Amazonas, né? Meu pai migrou quando nós éramos bem crianças, eu e minha irmã, finalização da vida escolar, universitária e toda a minha carreira eu construí em Manaus, né? Lá eu me formei em jornalismo na Universidade Federal do Amazonas, fiz 2 anos na MBA na área de jornalismo econômico em São Paulo e comunicação e mídias digitais lá no Amazonas. Trabalhei anos como jornalista especializada na área de economia, negócios, em jornais e também televisão, em muitos projetos freelancers, em revistas. Também construí uma carreira paralela como assessora de imprensa e de comunicação, tanto na área de política quanto alguns públicos, né, lá no Brasil, e decidi vir para a França em 2022 para fazer mestrado na área de edição, construir uma nova carreira aqui na área corporativa. Eu fiz um mestrado em comunicação e tecnologia digital pelo CEUSA, né, o CELSA, como eles dizem aqui, que é a Escola de Comunicação da Sorbonne Université, que é um mestrado interinstitucional, o Instituto Mines de Tecnologia, IMT. Então, as aulas eram baseadas no sul da França, mas eu era realmente da Sorbonne, né? Hoje eu trabalho com produção de conteúdo e ajudo brasileiros que querem estudar aqui, né, morar na França, e também como professora de português e língua estrangeira. Então, Brazuca, a Cíntia já se apresentou, ela é uma jornalista de Manaus e que atualmente mora na França. Ela falou um pouquinho da sua trajetória de forma bem resumida. Mas, Cíntia, para continuar essa conversa, eu gostaria que você entrasse em alguns detalhes sobre como foi o seu processo de chegar até a França. Certo, então eu considero realmente uma virada de vida. Eu já tinha uma carreira consolidada no Brasil, né, que poderia continuar em crescimento. Eu trabalhava nessa época numa assessoria de comunicação. Chefe, era um trabalho muito legal, tinha uma boa remuneração, tinha uma equipe que eu gerenciava, tinha um horário de trabalho legal, mas apesar de, né, a minha vida estar andando bem, eu já tinha comprado o meu apartamento, enfim, tinha uma vida bem independente, mas eu sentia que eu precisava de um novo desafio. Mas eu explico da onde veio essa ambição, né? Eu antes nunca tinha tido vontade de morar fora, eu só tinha realmente vontade de viajar, de conhecer novas culturas e de fazer intercâmbio. E eu fiz um intercâmbio depois de vários anos planejando, era um sonho assim de adolescente, né? Eu morei em Dublin, na Irlanda, por 3 meses, fiz um intercâmbio de inglês. E lá eu descobri assim, nossa, tem outras maneiras de... Primeiro, muitas oportunidades profissionais que eu vi e um novo estilo de vida que me deixou fascinada, assim, aqueles velhos clichês, né? A qualidade de vida, o poder de compra, o ambiente, né? Culturalmente muito diversificado. Antes eu pensava, né? Eu tinha projeto de ir para São Paulo, de me qualificar, nossa carreira em São Paulo, mas aí depois que eu fui para fora, que era só
é uma situação temporária. Eu realmente fiquei apaixonada, né? O que me fez me motivar a voltar para a Europa. E quando eu voltei desse intercâmbio, né? Na época, foi 2018, eu pedi licença do trabalho, voltei para o meu trabalho e aí parece que a vida não faz mais mesmo. Não foi mais a mesma, né? Eu já comecei a ver a cidade com outros olhos, a situação política no Brasil também me deixou bastante desmotivada, né? E eu comecei a estudar francês como um hobby, porque eu já tinha estudado inglês e espanhol. Anos fazendo, né, curso de línguas, eu falei, vou estudar uma outra língua. E lá, fazendo aula de francês, o meu interesse era voltar para a Irlanda. Mas aí, fazendo aula de francês, me apaixonei pela língua, pela cultura e decidi descobrir, na verdade, que tinha possibilidade de estudar na França. Eu já estava pesquisando mestrado na Irlanda e descobri que a França custava mais barato. O processo seletivo era mais simplificado. Então, eu planejei aí durante 3 anos essa mudança. Precisava de um nível melhor da língua, né? Um nível de maturidade. Aí teve pandemia também, que atrapalhou um pouco os planos. E finalmente eu vim em 2022 para a França, para só mestrado, porque eu não queria vir de maneira sem planejamento algum, né? Nunca pensei em nenhuma possibilidade de vir como turista, aventurar e me colocar em situação de risco. Eu sabia, sempre fui muito consciente, né? E eu tinha uma ambição de construir uma carreira. Então eu vim para estudar. Eu sabia que depois de terminar, né, você tem um prazo para procurar emprego, né, e continuar aqui. E assim foi a minha experiência, né? Foi de 2018 para 2022, foram 4 anos aí para voltar para a Europa, né? Mas foram exatamente 3 anos de planejamento, né? Tanto juntada de documentos quanto aprender a língua e fazer o teste de proficiência. Olha que legal, porque você toca num aspecto do planejamento, que hoje em dia parece, nossa, 3 anos, 4 anos, parece que né, a gente vive nessa era do imediatismo, parece que tudo tem que ser para amanhã, tudo, né, já está tarde, já atrasou, já chegou atrasado. E aí você fala dessa etapa, como é construído, e talvez seja uma característica nossa também de ir de forma mais planejada, não ir de forma ilegal. Óbvio que tem muita gente que se aventura e aqui a gente não está fazendo juízo de valor, mas esse espaço é de diálogo, de conversa, e onde cada um expõe as suas intenções, as suas experiências. Eu também, particularmente, às vezes que eu saí do Brasil, sempre foram de forma legal. Nunca tive a condição, a coragem de ficar, porque eu acho que requer muita coragem mesmo, porque te priva de muitas situações. E você fala bem desses aspectos, assim, e eu acho isso muito legal. Então é uma construção, como você usou o termo também de virada de chave, muito consciente. E aí você também reflete isso nas suas ações, reflete isso na construção da sua trajetória aí nesse país. E aí, Cíntia, então você fala um pouquinho sobre o trâmite em relação à documentação. Você foi, no caso, atrás de um orientador, você fez o processo todo de proficiência da língua, porque exige isso. Então, o processo ele exige realmente bastante organização, né? Como funciona na cultura francesa, né? Primeiro eu estudava francês na Aliança Francesa e lá eu descobri que existia a Campus France, uma agência do governo francês, né, ligada, que promove o ensino superior na França para estudantes estrangeiros. Primeiro eu participei de uma palestra que ia ter gratuita da equipe da Campus France de Brasília, em Manaus. E aí vi que os preços eram relativamente acessíveis. Se você passa pelo processo da Campus France e né, você paga só uma taxa de matrícula, e aí tem os processos seletivos de bolsas que estão fora a parte, bolsa para você se sustentar aqui. Eu vi que isso era possível, né? Pelo meu perfil, eu já era um profissional bem experiente, então eu fui atrás de montar, né, o meu projeto de estudo, pesquisar primeiro sobre a vida na França. Pesquisei bastante, assim, muitos canais do YouTube, perfis no Instagram, sites, blogs, etc. A reportagem, virei assim, obcecada em saber mais sobre a França, sobre quem já tinha estudado aqui, e que eu precisava de uma carta de motivação, um currículo francês
e me preparar para uma entrevista e o certificado de proficiência, né? Então, eu primeiro paguei um professor particular para me preparar, além das aulas de francês que eu fazia, para a prova de proficiência. Fiz a primeira vez, não passei, da segunda vez eu passei no DELF, né? O DELF é do nível A1 ao nível B2, né? No quadro europeu de línguas. Então, eu precisava no mínimo do nível B2. E a maioria das faculdades de comunicação exigia B2. A maioria exige C1, né? Eu falei assim, não tenho condição ainda de ter um C1, mas eu vou tentar o B2. E assim, eu conquistei. Eu tinha uns amigos franceses que eu conheci em aplicativo de troca de idiomas, né? Que pedi para revisar o meu currículo, né? Eu pesquisei o modelo francês, eu fiz, mas claro, traduzia muito ao pé da letra. Ainda não tinha IA nessa época, né? E ele revisou carta de motivação, currículo, e tinha muita dúvida sobre qual área que eu queria estudar, porque eu queria estudar algo na comunicação, mas eu estava na dúvida. Isso é muito importante, né? É uma dica que eu deixo aqui, é você saber o que você quer estudar, o que tem coerência com o seu perfil, tanto acadêmico quanto suas experiências profissionais, porque se você quiser estudar uma área que não tem nada a ver, eu quero ir para uma nova área, que mesmo dentro do meu escopo profissional, mas que não conversa com o que você já sabe, né? E aí, possivelmente, você vai ter uma candidatura rejeitada. Então, eu escolhi na área de comunicação digital, comunicação organizacional, porque eu já tinha uma pós-graduação nessa área e eu também já tinha experiência de comunicação organizacional. Fiz o processo pela Campus França, né? Todo, documentação, comprovação. E aí, o desafio é a comprovação financeira, né? Porque eu falei, ainda não tenho esse dinheiro aí que eu preciso comprovar lá na frente, mais na frente, para a embaixada, mas eu vou na fé. Eu tinha um dinheiro para receber uma rescisão trabalhista, né? Que estava na justiça, então eu estava contando com isso aí. Não é simples, né? O processo, mas existe, primeiro, organização, planejamento, foco, né? Saber o que você realmente quer. E é isso. E teve algum momento assim que você, durante esse processo, você pensou em desistir de não ir para a França? No processo para aplicar para as vagas e vir morar na França, não, de jeito nenhum. Não pensei em desistir. Pelo contrário, eu estava muito determinada a mudar de vida, né? Custe o que custar. Mas eu senti muito medo de não dar certo, né? E eu já estava pensando aqui no plano B e C. Porque você precisa, né, enviar uma série de documentos, você precisa passar por uma entrevista em vídeo, em francês, com o coordenador de mestrado da Universidade A ou B, e também com a equipe da Campus França, né, porque você faz uma entrevista em loco. Se você está em capitais, né, do Brasil, você faz uma entrevista em loco, né, com avaliadores que são contratados pela Campus França, que geralmente são professores de francês, né. Então, eu já tinha aplicado a vaga e recebi a primeira convocação para ser entrevistada por uma avaliadora da Campus França, que coincidência, tinha sido minha professora de francês semestre antes, né, lá na Aliança Francesa. E aí me preparei para as perguntas-chave com outro professor de francês que também já tinha trabalhado como avaliador, né? Esse mesmo que me preparou para a prova de proficiência, eu também contratei ele para me preparar para a entrevista. E eu também vi muitas pessoas, né, vídeos de pessoas que já tinham passado pelo processo, pelo mesmo processo, contando as suas experiências, né? Eu pensei assim, se não der certo agora, vai dar certo ano que vem. Mas deu certo da primeira vez. Uau! Que legal essa parte, assim. E aí você vai falando, o que eu acho bem interessante é todo esse processo, essa construção, todo planejado. E aí você fala que não pensou em desistir durante esse processo, e isso mostra uma característica nossa de força, de resiliência, de correr atrás daquilo que a gente sonha, mesmo diante da dificuldade. E isso é bem bacana, isso é uma característica que a gente tem que valorizar. E aí outra coisa que eu queria saber, Cíntia, você chega na França, qual lugar exatamente que você chegou? Tinha alguém te esperando? Tinha, enfim, alguma coisa assim, você já tinha um destino, você tinha alguém que pudesse te dar esse suporte? Eu cheguei sozinha, né, como estudante internacional, e eu tinha um amigo virtual, né, que eu vou contar a história depois, que hoje se tornou meu namorado e hoje é meu marido. Então, eu tinha conhecido nesses chats de idiomas, a gente ficou durante 3 anos conversando, então ele participou de todo o processo, ele não botava fé, tá? Ele achava
que era uma ilusão, que era difícil dar mestrado aqui na França, mas independente dele, né, ele era, nesse momento, um amigo virtual. Eu estava bem determinada. E aí ele foi me buscar no aeroporto. Ele não era de Paris, né? Eu cheguei por Paris. Ele era aqui de Lille, do norte da França. Ele viajou para Paris para me conhecer, e a gente passou uns dias em Paris, assim, passeando, e aí depois ele voltou para o norte da França e eu fui para o sul da França, onde as aulas estavam baseadas, né? Onde eu estudei, que era em Alès, na região da Occitanie, no sul da França. Então, lá eu, né, morava só, tive que construir toda a minha rede de amizades, né? Fiz amizades com os colegas do mestrado e com alguns estudantes brasileiros, né? Que eu achava que não ia encontrar nenhum brasileiro nessa cidade. Encontrei uma comunidade, porque todo ano, né, o IMT de Alès recebe estudantes do programa Brafitec, que é um programa parceria entre o governo do Brasil e França para intercâmbio nas áreas de engenharia. Então tinha mais ou menos uns 20 estudantes brasileiros que vêm para fazer tem uns que vêm para fazer um ano de intercâmbio, né, tudo estágio, e outros que vêm para fazer o duplo diploma, que eles passam 2 anos. Então logo eu consegui me entrosar, assim. Eu já falava, né, o idioma, já tinha um nível de autonomia, mas assim, também era limitado. Eu nunca enfrentei problemas com a língua de fato, porque eu consegui me virar, ler, e no comércio, efetuar tudo que era o processo administrativo, burocracia, o dia a dia, na faculdade também. Eu diria que nos primeiros meses eu não conseguia captar tudo, né, na aula, mas depois deslanchei, assim. E aí a gente tinha aula extra também na faculdade, né? Uma vez por semana, aula extra de francês. Então, assim, cheguei sozinha, depois ficamos, né, começamos a namorar, ficamos nesse namoro à distância. E aí posso contar mais pra frente essa nossa história. Gente, essa história tá ficando incrível. Cada vez que a Cíntia revela um pouquinho da sua história, acrescenta um elemento ali que fica incrível. Você já imaginou você sair do seu país para estudar e encontrar o amor da sua vida? Que massa, né? Imagino que deve ter um monte de gente nesse momento desejando a mesma coisa. Mas enfim, foi uma construção, você observa que todo o tempo ela fala desse planejamento, ela fala dessas etapas, ela fala desse cuidado, e as coisas foram acontecendo da forma como foi sendo desenhada, e algumas coisas melhor até do que ela imaginava, né? E isso é muito bacana. Você fala em relação à adaptação também, eu queria saber se há essa ideia, porque assim, o que passa pra gente é que o francês ele não é aberto, ele é fechado em relação o estrangeiro, o imigrante. Você sofreu alguma situação, você se sentiu rejeitada de uma certa forma, embora você conseguia se comunicar, porque você se preparou, você tinha a língua, mas você passou por uma coisa assim que você falou, nossa, eu nunca imaginei que eu vivenciaria isso aqui na França? Honestamente, não. Na verdade, eu vim com o espírito preparado para, né, as dificuldades que eu poderia passar. Porque, né, eu sempre, para abrir um parênteses aqui, eu tinha um ranço contra a França e os franceses antes de estudar francês. Era um país que nunca me interessou. Eu achava o francês uma língua muito estranha. Tinha amigos, assim, por exemplo, que tinham estudado francês. Eu acho lindo, eu acho feio. E, na verdade, quando eu fiz o intercâmbio na Irlanda, eu conheci alguns franceses e eu fui visitar uma amiga que morava em Luxemburgo, e lá fala francês também. E eu passei uns dias em Luxemburgo e fiquei impressionada ouvindo o francês todo dia. Essa amiga ela já falava francês. Eu achei tão bonito, assim, achei tão interessante. Foi aí que me motivou quando eu voltei para o Brasil, a estudar francês. Aí então eu fui quebrando e estudando a língua francesa e a cultura, né? Porque né, durante as lições a gente aprende muitos fatos históricos, culturais. Aí eu passei a me apaixonar pela língua. E isso é um elemento incentivador, né? Primeiro, você estudar a língua com objetivo e você gostar, você vai ter mais interesse em aprender. E aí eu descobri, claro, tinha essa imagem do francês fechado e antipático, que é aquela imagem do parisiense. Via muitos canais do YouTube, né, falando, né, das grosserias dos franceses, então eu já vim meio que preparados como me defender, que eu respondo na defensiva. Porém, eu acho que eu dei muita sorte, porque eu encontrei pessoas muito boas ao longo da minha desde o dia que eu pisei em Paris, assim. Então eu nunca tive muitos problemas com
franceses antipáticos. E eu moro hoje numa região que é o norte da França, né? Chama a região Hauts-de-France, que é onde os franceses são considerados mais bacanas, os mais legais da França são os franceses do norte, né? São os chitistas, que eles chamam. E realmente as pessoas aqui são bem mais abertas que os parisienses. Então a França não é só Paris, não pense que todos os franceses são como os parisienses, porque né, Paris é uma cidade muito turística, as pessoas estão de saco cheio, que moram lá, e tendem a ser mais fechados, mas não é a realidade em todo lugar, tá? Então, assim, a língua eu tive, né, eu cheguei com nível de autonomia, mas não era um francês perfeito, ainda cometia muitos erros, e eu tinha interesse em aprender na prática, então eu observava muitas coisas do dia a dia. Eu tinha um bloquinho de notas no celular que eu anotava toda palavra, expressões novas de palavras que eu estava aprendendo no dia a dia, anotava no meu caderno na faculdade. Se eu não sabia, eu perguntava. Eu procurei fazer amizades mais com franceses, né, durante o meu mestrado, francófonos, né? A primeira amiga que eu fiz foi, que a minha amiga até hoje é uma camaronesa, né? Os camarões, eles foram colonizados pelos franceses, eles falam francês. Então, me forçava a falar o francês todo dia. Eu já encontrei meu marido ali, né? Que era meu namorado romano. E ele me ajudou ali a navegar em Paris nos primeiros dias. E eu aprendi também as regrinhas, né? Tanto consumindo conteúdo, perguntando das pessoas e também nas aulas de francês sobre a politesse francesa, né? A politesse são as boas maneiras. Então, é sempre chegar com um bom dia, com licença, por favor, aquelas palavrinhas mágicas, né? Que eles adoram aqui, realmente. Os franceses são extremamente educados. Se você seguir as regrinhas de convivência, você se dá muito bem. Então, chegar sempre com um bonjour, né? Olá, um bom dia, ir embora, dizer obrigada, né? Tenha um bom dia. E então, em todo lugar, assim, você vai no médico, no comércio, com licença, né? Excuse-moi, saber se respeitar a cultura deles, se integrar. Então, eu não tive grandes dilemas nenhum. Assim, na verdade, uma vez com um rapaz que eu esqueci de dizer um bonjour, né? O rapaz da cafeteria me tratou assim de forma ríspida lá na faculdade, mas fora isso. Incrível, Cíntia, você desmistifica um pouco esse mito de que todo francês é mal educado. Quer dizer, não é um termo mal educado, todo francês é ríspido, né? E que é um pouco diferente da nossa cultura, e você traz essas informações que eu acho que é válida e até, quem sabe, estimula outras pessoas a também querer conhecer a França para além de Paris. Eu acho que isso que é a dica bem importante, e você toca em algum aspecto, se as pessoas estão prestando atenção na nossa conversa de fato, você fala sobre o processo mesmo de educação, de polidez, algo que é tão simples, você encontrar uma pessoa na rua, chegar no ambiente, agradecer por aquilo, dar o bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é uma questão de educação mesmo, que é uma característica deles que eu acho que a gente tem que incorporar, sim, independente da nacionalidade. Cíntia, me fala algum perrengue chique, digamos assim, que você viveu na França. Mas essa resposta, ela vai vir só na segunda parte desse vídeo. Então, Brazuca, se você está acompanhando aqui, se você está gostando dessas histórias, não saia daí, deixa o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também deseja, porque afinal de contas, ser Brazuca é o Brasil no mundo.